todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, pela força que o Senhor tem nos dado. Joga por terra, meu Pai querido, toda investida maligna contra as nossas vidas, toda moleza, cansaço, desânimo, repreende das nossas vidas, da vida daqueles que nos acompanham pela internet, salva, liberta, transforma e repreende todos os tipos de males e tudo aquilo que está travando o caminho à felicidade dessas pessoas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos erros e as nossas falhas. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Esteja o Senhor presente em nosso meio, recebe o nosso louvor e adoração que a Ti oferecemos, pois Tu és digno de ser adorado na beleza da Tua santidade. Tira todo impedimento, toda energia negativa e nos abençoa. Permita que sintamos a Tua presença, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, cantando o hino da cristã de número 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória! Que eterna glória no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver um cordeiro que por mim quis respirar, pendurado no madeiro, aleluia. E me fez também herdeiro do reino, calma
lugar no céu e por isso devemos perseverar até o fim, para que Ele nos apresente até o Pai e possamos entrar através dele, pois Ele mesmo disse que ninguém chegará até o Pai se não for por Ele. Vamos neste momento, louvado seja Deus, louvar a Deus com o hino 186. Seja Deus. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 42. Isso. Seja repreendido toda moleza, toda fraqueza, em nome de Jesus Cristo, sai e não volta mais para a glória de Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do Eterno Deus, com glória, glória, glória.
orar diante do Senhor, estamos estudando aqui Apocalipse e vendo que todos no céu se curvam diante dele. Lançam suas coroas, né? Os 24 anciãos ali lançam suas coroas. Né? Se prostram diante dele, dizendo: tu és digno para eu estar aqui. Não é? Ele nos criou para isso. O que é interessante, eu comentei aqui algumas vezes, é que se nós formos elogiar alguma pessoa, essa pessoa corre o risco de entrar na soberba, que é algo que Deus detesta. Satanás entrou na soberba e foi lançado lá de cima porque ele se achou melhor. Mas Deus, com ele é diferente, porque o elogio que damos para ele pertence a ele mesmo. Ele é digno realmente. Se alguém disser assim: Deus é bom, realmente ele é bom. Nós não, mas ele é. Porque em nós, volta e meia, tem um pingo de maldade dentro de nós. Volta e meia, em algum momento da vida, a gente pode sentir uma raiva de uma pessoa. Mas Deus não é assim. Deus é sempre bom, é sempre justo, é sempre amoroso, sempre faz o que é certo. Então, quando alguém declara: o Senhor é bom, o Senhor merece, é verdade. Então ele nunca vai se encher de soberba, porque tudo isso é verdade. Fiquemos de pé nessa hora. Vamos ler o texto do estudo de hoje, que se encontra em Apocalipse, no capítulo de número 21. Este capítulo, conforme eu havia dito na outra vez, ele será dividido em duas partes, devido à quantidade de versículos que esse capítulo possui. São 27 versículos, então eu dividi aqui em duas partes este capítulo, e nós estudaremos hoje o novo céu e a nova terra, no capítulo 21, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. E a outra parte, que começa no versículo 9 até o 27, nós vamos estudar numa outra oportunidade. Lembrando que já estamos finalizando o livro de Apocalipse no nosso estudo. Então vamos ler a palavra do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, em algumas versões está adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele, essa pessoa, será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, abra o nosso entendimento. Palestra aqui conosco, Senhor. Senhor Espírito Santo, Tu és o nosso professor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor viria à terra e nos ensinaria todas as coisas. Tudo quanto temos de informação até o presente momento revelado foi o Senhor, que revelou para várias pessoas, para formar um entendimento que hoje nós podemos estar estudando e compreendendo estas maravilhosas palavras, tendo discernimento da Tua palavra. Por isso, abre o nosso entendimento, permita-nos entender e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor deixou escrito para todos nós. Livra-nos dos embaraços desta vida. Repreende as palavras contrárias às setas que vão de dia, a mortandade que assola o meio-dia, a peste que ante na escuridão.
porque não temeremos espanto noturno, nós não temeremos o mal que se levante contra nós. Poderá cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Em nome de Jesus, meu Deus, traz a vitória para estas vidas, traz livramento, joga por terra toda seta que está voando, lançada pelo adversário, para derrubar o ânimo, para derrubar a força do corpo desta pessoa. Tira esse abatimento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envia anjos para pelejar e para repreender toda a falange do mal que ganhou sangue, que ganhou oferendas para poder derrubar a vida desta pessoa, porque no nome do Senhor Jesus há poder. O sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz e Ele tem poder para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Nos lava e nos purifica nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. El Elyon está conosco, Deus Altíssimo, aleluia. Louvado seja Deus. Você vê quando a gente começa o estudo, começa com muita gente, né? Quando a gente vai chegando perto do final do estudo, poucas pessoas. Na escola também é assim, você começa, não tem nem vaga para tantas matrículas. Você vai ver quem é que se forma, para quase ninguém. Não é verdade? Então são poucos que chegam até a reta final, tem um interesse, né, de continuar para saber qual vai ser o final do ensinamento. Mas graças a Deus pela quantidade de pessoas que aqui tem, que ainda estão ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O da igreja é o que diz a igreja. O que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, quando diz quem tem ouvidos para ouvir, está dizendo quem está pronto, quem está disposto a querer ouvir. Porque tem muita gente que tem as 2 orelhas, mas não quer escutar. Então não adianta obrigar. Não quer, não vai aprender. Agora, quando a pessoa está interessada, ela aprende. Ela guarda. Então, graças a Deus pela vida de todos que aqui estão. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós chegamos ao capítulo de número 20 e vimos aqui a respeito do reinado de Cristo, que nós chamamos de a última dispensação, que é o milênio. Este milênio, para que ele aconteça, alguém tem que ser preso. Quem é que será preso? Que o anjo desce do céu e coloca ele na cela, na prisão? Não. O falso profeta já foi derrotado, já foi para o lago de fogo. Capítulo 20 já fala de um arqui-inimigo que será preso para que Cristo governe por 1000 anos. Como é que é o nome dele? O diabo. Muito bem, Satanás. Então no capítulo 19, o anticristo já foi derrotado, né? Que o Senhor Jesus desce até a terra, prepara a terra para o capítulo 20, que é o seu reinado, e para que isso aconteça, o anjo desce do céu e aprisiona Satanás no abismo, não é isso? Onde é o abismo? Lá no inferno, não é isso? Muito bem. Ele fica aprisionado no abismo e, conforme nós discutimos na outra oportunidade, o texto não diz quem é esse anjo. Não diz o nome dele, não é? Temos alguns relatos que é aquele que bate de frente com ele, né? Sobre esta força, por ser também um príncipe, é o arcanjo Miguel. Porém, o texto aqui não diz quem é. Pode ser ele, como pode ser outro anjo. Não é verdade? Né? Então, nós aqui não vamos dar nenhuma afirmativa. Apenas temos indícios bíblicos que possam mostrar ser ele, como lemos na carta de Judas, né? Que foi ele que contendeu com Satanás ali a respeito do corpo de Moisés, para que Satanás não impedisse o enterro de Moisés. Só queria lembrar uma coisa aqui e perguntar para vocês. Vocês, pelo que vocês já leram, quem foi que fez o enterro de Moisés? Quem foi que fez? Quem foi que sepultou Moisés? Jesus? Jesus? Vamos ver na Bíblia? Vamos lá? Para Deuteronômio, vamos ver lá. Lá está dizendo quem foi que fez o sepultamento dele.
Deuteronômio, que é Devarim, nós chegamos ao último capítulo. Ou Deuteronômio? Depois de cão. A senhora vai ver Gênesis, é lá no princípio, depois de Gênesis vai ver Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio, antes de Josué. É o 5º livro do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 34. Do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Muito bem. Nós vemos aqui que Moisés morreu com quantos anos? 120. 120 anos. E ele teve problema de vista? Não. Nunca se escureceram. Moisés nunca teve problema de visão. Agora, o Isaac teve, que era filho de Abraão. Isaac, quando faleceu, a Bíblia diz que Jacó conseguiu enganar ele, porque ele já não enxergava mais na hora de dar a bênção, porque quando se chegava a velhice, né, para morrer, o pai dava a bênção sempre para o filho primogênito, o primeiro filho. E aí ele era abençoado, os outros recebiam a bênção, mas a bênção da primogenitura, de ser o cabeça da família, vinha sobre o primeiro filho, que é o primogênito. Isaac, ele teve problema na visão antes de morrer, agora o Moisés não teve. Onde Moisés foi sepultado? Um vale na terra de Moabe. Agora nós precisamos ver aqui o que Deus tinha dito para ele que ele ia fazer lá em cima. Porque lá em Deuteronômio, nos primeiros 6 capítulos, chegando aproximadamente no capítulo 4, ele pediu a Deus para entrar na terra e Deus disse que não. Vamos ver o que Deus fez com ele. Versículo aqui, capítulo 34, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Então Deus permitiu ele subir esta terra, e ao subir esta terra, ele veria, naquele momento, qual era a terra prometida, a Canaã, que Deus jurou para Abraão, não é isso? Mas ele falou, você vai ver, mas passar para entrar lá, não. Por que Moisés não pôde entrar lá? Agora a gente tem que voltar para o capítulo 32 para saber o que ele fez que Deus ficou zangado com ele, para não deixar ele entrar. Vamos lá. 32, versículo 49 até o 52. Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Até os 52. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então, Moisés podia entrar na terra? Não, ele podia só ver com os olhos, não é? E o texto diz aqui que ele fez algo contra Deus, que Deus se zangou com ele, foi? E o que ele fez? Ele não santificou o próprio Deus para o povo adorá-lo.
essa passagem bíblica aqui que nós lemos, ela é uma referência de quando Moisés ele foi pedir água para o povo e Moisés bateu na rocha 2 vezes com o cajado. E Deus disse assim: Moisés, não toque, fale com ela, peça água. Moisés, irado, nem pediu, bateu 2 vezes ainda, com raiva. E Deus disse aqui: você não me santificou, Moisés, tu não me santificaste. Ou seja, o povo era para dignificar a Deus, dizendo assim: gente, falando com Deus, a rocha obedece. O povo tinha que ficar maravilhado com aquilo. Mas aí Moisés, ele joga tudo a perder. Mas pastor, o que estava ali em jogo? O que estava acontecendo para Deus ficar tão irado com um pecado que Moisés cometeu? É porque aquela rocha da qual o Moisés falaria, ela representava alguém no Novo Testamento. Aonde? Segundo aos Coríntios, essa é a segunda mesmo, se é a primeira carta aos Coríntios. Essa é a primeira, estou pensando que é a segunda. Desculpa, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu errei, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberão todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam na pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, muito bem. Aqui faz referência a Números capítulo 20, versículo 11, que Deus falou: peça para a rocha. Quantas vezes Cristo foi tocado pelos nossos pecados? Uma. Quantas vezes ele morreu? Quantas vezes ele levou o pecado da humanidade? E agora, depois da morte dele, ele diz que temos acesso livre ao Pai só falando, não é isso? Então, precisava do sumo sacerdote, que é Cristo, ele mesmo propiciasse a sua morte. Ou seja, ele chegaria e ofereceria a ele mesmo, e em troca dessa sua morte, conseguisse o perdão para a humanidade através da petição. E não mais com os animais, mas pedindo no nome dele. Por isso que ele diz: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. Tanto é que quando ele finaliza dizendo tetelestai, João 19, está consumado, o que acontece? Mateus, o evangelista, relata que no momento que ele brada na cruz, tetelestai, está consumado, e morre, o véu que estava no templo, ele mesmo se rasga. Quem foi que rasgou esse véu? Deus. Por que eu estou dizendo do véu? O véu, ele fazia separação do povo que podia chegar e daquele que só ia uma vez por ano atrás da cortina falar com Deus. E se ele tivesse pecado, ele morria ele mesmo, porque ele estava no Santo dos Santos. Ele estava na presença de Deus, que se manifestava através da arca, da aliança. Então, o véu foi rasgado, significa não precisa mais de sumo sacerdote para se oferecer ou oferecer por alguém. O sumo sacerdote já se ofereceu, que é Cristo. Agora temos acesso livre até Deus Pai. Através de quem? Do Senhor Jesus. Por isso que ele disse: falem com o Pai em meu nome. Ele estaria do lado do Pai, à direita, intercedendo por nós. Ou seja, quando você chega no lugar, a primeira pergunta: quem te mandou aqui? Você vem em nome de quem? Quem te enviou, né? Você pode ver que Moisés perguntou. Se eu chegar para Faraó e perguntar, para falar com ele, a primeira pergunta que vão me fazer quando eu chegar lá para Faraó vai ser assim: quem te enviou, né? E aí Deus diz assim: quando alguém te perguntar quem te enviou, Moisés, diga assim para ele: eu sou, me enviou a voz. Eu sou, mas eu não conheço. É por isso mesmo, tem que falar o nome daquele que ele não conhece. É o Criador do céu e da terra. É o nome que hoje conhecemos na versão de Almeida por Jeová, né? Na Vulgata Latina por Javé, né? Que é conhecido em hebraico como Yahvé ou Yehová. Entende? Então, este Criador do céu e da terra, este eu sou, o Todo-Poderoso, que ninguém criou, mas ele sempre existiu, que ele é eterno, ele que criou as coisas, ele enviou Moisés. E aí o povo estava lá pedindo a Moisés água. Moisés estava intercedendo. Moisés falou com Deus e Deus disse: peça para a rocha agora. O Novo Testamento diz que a rocha era Cristo.
Então, lá na frente, lá atrás, perdão, Moisés tocou uma vez, Cristo morreu uma vez. Na segunda oportunidade, Deus diz, agora fale, não toque. Por quê? Porque Cristo só morreu uma vez. E agora, para ter acesso, não se toca em Cristo. Agora se fala em nome dele. Vocês estão me entendendo? E o Moisés botou tudo a perder, porque a pedra estava representando a vinda do Senhor Jesus, e Moisés vai e toca de novo, ainda bate duas vezes. Botou por terra, entendeu? O povo não conseguiu crer nessa medida que Deus queria. E aí, como Deus não foi santificado e o povo não o adorou pelo que aconteceu, Deus disse assim, Moisés, vamos encerrar o assunto, você não vai entrar não, deixa isso aqui. Mas entrando não. Olha você ver, Moisés lutou 40 anos para aquele povo, aguentou 40 anos aquele povo, e o que mais queria era entrar na terra. E ele não pôde entrar, ele falou assim, eu vou deixar você ver. E lá de onde você vê, você vai morrer. Lá mesmo você morre. Agora eu volto para a pergunta que eu tinha feito. Moisés morreu. Moisés subiu sozinho, subiu? Quem foi que enterrou ele? Se ninguém sabe o local onde ele foi enterrado. É verdade. Né? Capítulo 34, versículo 5 diz assim. Assim morreu ali Moisés, lá no Monte Nebo, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, não é isso? E o sepultou em um vale. E o sepultou. Tá, quem o sepultou? Observe o versículo anterior. Moisés, servo do Senhor, morreu ali. E o sepultou. Moisés era servo de quem? O Senhor. Então quem foi que o sepultou? Senhor. O Senhor. Quando a gente vai para a carta de Judas, vamos lá, é a carta vizinha do Apocalipse. Se você abrir Apocalipse 1, anda uma folha antes, que você vai ver o Judas, a carta de Judas. Isso aqui, ele não é o Judas Iscariotes, não. Isso aqui é o Judas que era irmão do Senhor Jesus. Um dos irmãos do Senhor Jesus. Por parte de mãe, não por parte de pai, porque o pai do Senhor Jesus é Deus. Aí Judas só tem um capítulo. Você vai ver no versículo 9, estou aqui só relembrando aquilo que nós já comentamos na outra oportunidade. Versículo 9, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com quem? Diabo. Com o diabo. E eles disputavam a respeito de quê? Do corpo de Moisés. Do corpo de Moisés. Isso aqui é aquele momento que eu estou citando para vocês. Peraí, o próprio Deus vai enterrar Moisés, que é um pecador? Aí o que aconteceu? Não ousou, ou seja, o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, contra o diabo, contra ele. Mas disse o quê? O Senhor te repreende. O Senhor te repreenda. Já mostrei aqui em outras passagens, Daniel, que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes, não é isso? E Satanás, quem é? Um príncipe também. Leia rapidinho, não sei se esse versículo eu mostrei na aula passada. É João capítulo 12. O Evangelho. O Senhor Jesus chama ele de príncipe. Príncipe desse mundo. João capítulo 12. João 12. Agora eu perdi aqui o versículo, deixa eu achar ele aqui. Sim, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Isso. Então, Cristo aqui, quando está nessa passagem no capítulo 12, já está nas últimas palavras para chegar o momento da traição, que a Páscoa chegaria, no capítulo 13 em diante, né? Mostra sobre a Páscoa, diferente dos evangelhos. Os evangelhos vão mostrar a Páscoa lá no capítulo 26 e 27.
Aqui no Evangelho que escreveu João, a partir do capítulo 12 já está chegando. E é por isso que ele disse, já se aproxima do príncipe deste mundo, eu não tenho parte com ele. O príncipe deste mundo é Satanás. No inferno, ele quer ser. Então ele se intitula lá no trono que ele tem lá embaixo, ele coloca Rei das Trevas. Ele é o bichão, entendeu? Mas para Deus, só tem dois que são rei. É o Pai E o filho? e o Filho. O Filho foi coroado pelo Pai, não foi? Assenta-te à minha direita. Ele vai, esse Salmo número 2 que estudamos no ano passado, ele se cumpre no milênio, que é onde Cristo se assenta e julga todas as nações por 1000 anos. Aí se cumpre o Salmo 2. Assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Cristo subiu aos céus com o corpo glorificado, está à direita de Deus Pai, aguardando o dia que ele volta para a terra para reinar entre as nações que o Pai prometeu, até que eu ponha as nações debaixo dos seus pés. Então Cristo está do lado do Pai, aguardando o dia que ele vai reinar aqui embaixo, entende? Então, nós vimos aqui que Moisés, o corpo dele foi sepultado por Deus, e aí o Satanás, que é príncipe deste mundo, junto com o arcanjo Miguel, estão brigando por causa de Moisés. Espera aí, Moisés matou pessoas. Moisés desobedeceu a Deus e não pôde entrar na terra. Como é que o próprio Deus vai fazer o sepultamento de uma criatura dessa? Mas tem coisas que ninguém pode lutar contra Deus, que a vontade dele é soberana. A vontade dele é soberana. Por quê? Porque Deus perdoou Moisés. O que Satanás ali não viu? Que ele é acusador. O pecado que uma pessoa comete, se Deus perdoar, não adianta acusar, só perdoar. Moisés cometeu um pecado contra Deus, não foi isso que Deus disse aqui no texto? Porque prevaricaste contra mim, né? Porque não me santificou. Moisés desobedeceu, não foi? Só que o pecado que ele cometeu, Deus o perdoou. Só que tinha consequência. Agora preste atenção nisso. Quando uma pessoa está na liderança, a cobrança é maior. Para todos tem cobrança quando erra. Mas quando uma pessoa está na liderança, quem lidera tem uma cobrança maior de Deus. É o que menos pode errar. Mas ainda que esta pessoa errar, como Moisés errou, Deus o perdoando, não adianta levantar acusação. Deus perdoou. A Bíblia diz o que para nós? Quem condenará? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Então, se uma pessoa, ela cometeu o pecado, 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não adianta o cão, que é Satanás, querer acusar se Cristo já derramou seu sangue para perdão daquele que se arrepende verdadeiramente. Se Deus, o Pai, perdoou, acabou. Então o diabo foi, não tem condições, porque eu tenho a lista, eu tenho tudo que leva contra Moisés. Mas espera aí, Deus perdoou. Aí está o arcanjo Miguel representando Deus, lutando pelo corpo do servo de Deus. O servo de Deus não pôde entrar, mas o servo de Deus não estava amaldiçoado. Ele só foi penalizado com uma bênção terrena, que ele não recebeu ela de entrar. Mas ele não perdeu a salvação. O que aconteceu? O arcanjo Miguel, como é príncipe, e Satanás é príncipe, vimos aqui no Novo Testamento que ele é príncipe, porque na ordem de Deus, todos abaixo de Deus são príncipes. Só que todos os anjos são príncipes? Não. Tem uma classe de príncipes, que Paulo chama de principados. O arcanjo Miguel é um dos príncipes e Satanás era um desses príncipes também. Um príncipe contra outro príncipe não pode pronunciar juízo de julgamento para ninguém, não pode, porque a patente é igual. O que o arcanjo Miguel diz? Está no versículo 8 aqui, né? Da carta de Judas, que nós lemos. É no versículo 8. Nós lemos? Judas capítulo 1, versículo 8, é isso? Está escrito aí? É o versículo 8 de Judas, o versículo 9, é o versículo 10. Ele disse aqui. É o versículo 9 que você falou. Não se está errado aqui. Judas capítulo 1, versículo 9. Ele diz: o Senhor te repreende. E Satanás foi repreendido e o enterro foi feito. Como Moisés subiu sozinho, ninguém foi contar onde Moisés foi enterrado, porque o próprio Deus enterrou ele. Esse aqui é um mistério na Bíblia. Onde Deus colocou o corpo de Moisés? Foi na terra.
Mas aonde foi? Só Deus sabe, porque ele fez sepultamento. Aí ficam alguns aí de outras religiões e seitas dizendo que Moisés ressuscitou, porque não se achou o lugar onde ele foi sepultado. Que heresia. Se a Bíblia diz que Moisés foi sepultado, que Deus sepultou, como é que esse homem ressuscitou? O homem está morto. O corpo de Moisés foi enterrado, só que pelo próprio Deus, né? E quando dizemos pelo próprio Deus, é porque Deus ali enviou o seu anjo, né? Para poder fazer o sepultamento ali do seu servo. Enviou o arcanjo Miguel e o Satanás queria ali atrapalhar tudo, dizendo que não podia. Então, o que eu digo para vocês, gente, seja qual for a acusação, houve a confissão, houve o perdão, o arrependimento, perdoado. O diabo só vai conseguir acusar alguém de coisas que já fez, mas não faz mais. O ponto fraco dele é esse, é acusar de uma coisa que fez, mas não faz mais. É diferente quando a pessoa está fazendo, aí ela ainda está na prática. Mas se ela fez e não faz mais, acabou a acusação. Então aqui no capítulo de número 20, ainda temos a parte que Satanás ele vai ser vencido, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda parte do capítulo 20, que é quando termina o milênio. E entramos hoje no capítulo de número 21, falando a respeito da cidade que o Senhor Jesus falou. 4:14. E o Senhor Jesus foi e disse assim, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também nele, em Cristo. Na casa do Pai há muitas moradas. Ele ainda disse, se não fosse assim, ele teria dito. Né? Se não fosse desse jeito, ele nem comentava sobre isso. Mas ele disse que ia preparar lugar para que onde Cristo estivesse, o povo que cria nele estivesse lá também. Não é isso? Aí o Senhor Jesus disse que foi preparar a morada, não foi? A morada aqui hoje. Aí o Senhor Jesus arrebatou João para mostrar a morada que ele prometeu. A nova Jerusalém. É interessante que tem gente que canta aí nos harpa, tem até aqui no minha harpa aqui. O povo cantando que vai caminhando para Canaã. Só que a Bíblia diz que o que vai descer a cidade para o povo morar não é Canaã, é o quê? É Jerusalém. Olha o que diz o texto, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Qual é o nome dela? A Nova Jerusalém. Então não é Canaã. Canaã foi promessa para Abraão e os israelitas. Para a igreja, a promessa é a Nova Jerusalém. Essa aqui é a cidade que o Senhor Jesus disse que ia preparar. Um lugar. Aí por que diz que o primeiro céu e a primeira terra já passaram? A gente viu isso no capítulo 20, versículo 11, né? Que o céu e a terra fugiram, não é isso? Quando vai ter o julgamento, o trono branco. Não vai ter mais essa terra, ela vai ser modificada. Não vai ser mais assim, pastor, como é que você pode afirmar isso? Depois nós vamos ver no estudo, na outra oportunidade sobre a Nova Jerusalém, as medidas dela. E uma coisa eu já quero deixar aqui adiantada, é que a cidade é quadrada e a terra é quadrada. Não, é redonda. Ela é redonda. Então o Senhor vai preparar a terra para a cidade encaixar nela, porque a cidade está descendo sobre a terra. Você está entendendo? Uhum. E o texto diz que no primeiro céu e a primeira terra passaram. Então tudo é novo. Então Deus faz algo novo para a cidade encaixar. Porque não vai ser mais do jeito que é. Entende? Então só por aqui vemos a diferença. Até o apóstolo Pedro, ele fala sobre esse sistema solar que nós temos. Eu quero aqui até adiantar isso, que o nosso sistema solar que conhecemos hoje, que tem Sol, que tem Lua, ele não vai ter Sol. A gente vai ver isso aqui, não digo hoje, nós vamos ver na próxima aula. Não vai ter Sol mais, não vai ter o sistema lunar, que é a Lua, o sistema solar, que é o Sol, estrela, não vai ter mais isso. Vai acabar. Por quê? Porque o Senhor, ele estará iluminando tudo. A glória dele vai causar todo dia, não haverá mais noite. Entende? Então, eu quero adiantar aqui que esse sistema ele vai deixar de existir. O apóstolo Pedro, na segunda carta, se vocês quiserem abrir aí, ele diz aqui como é que ele vai fazer com todo o sistema que já foi criado, com Sol, Lua, estrelas, mundo aí, tudo isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: havendo, pois, 12, aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão.
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, Deus vai criar tudo novo. Nós vamos ver isso aqui, que além dessa promessa que Pedro aqui cita, né? Ele cita esse versículo referente a um livro do Antigo Testamento. Depois nós vamos ver isso aqui. Vamos começar aqui na apostila, que eu adiantei um pouquinho aqui para vocês. Nós vamos ver qual é o livro do Antigo Testamento aqui que fala a respeito disso. Vamos lá. Um novo céu e uma nova terra, capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Uma mudança surpreendente de tópico ocorre nesse momento. Começando com a abertura dos 7 selos, lá no capítulo 6. Vimos quase que exclusivamente apenas desordem e tribulação, julgamento e morte. Agora um novo e eterno estado é apresentado. O velho passou para sempre. Não existe mais o antigo. Letra A. As coisas antigas já passaram, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. João viu um novo céu e uma nova terra, versículo 1. Já lemos que fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles, lá no capítulo 20, versículo 11. Isso é reiterado aqui, ou seja, ele repete aqui no capítulo 21, versículo 1. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Céu aqui não significa o lugar eterno de Deus, lá no terceiro, mas o espaço astronômico que o homem está agora preocupado em explorar com telescópios e naves espaciais, que é esse sistema que nós temos, né? A Via Láctea e tudo mais. O conceito de um novo céu e uma nova terra é encontrado no Antigo Testamento. Isaías profetizou em nome do Senhor. Olha o que ele diz. Abre aí, por favor, Isaías capítulo 65, versículo 17. Essa profecia é do Antigo Testamento, mas vai se cumprir quando descer a Nova Jerusalém, que acabar aqui o milênio. Deus vai fazer tudo novo. Isaías capítulo 65 é quase o último capítulo de Isaías. Capítulo 65, versículo 17. Não é o último capítulo, é quase o último. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Muito bem, então ninguém vai lembrar mais do que já tem aqui. O que você está vendo hoje, você não vai lembrar amanhã. Não terá lembrança mais de tudo isso. Tudo será novo. Até a identidade vai ser outra. Como assim? Deus vai mandar fazer umas credenciais para a gente? Não, o nome vai ser outro. Você não vai ter o mesmo nome que você tem aqui. Deus vai te dar outro nome. Nós lemos isso aqui em Apocalipse lá nos primeiros capítulos das 7 igrejas, lembra? E ele dará uma pedra branca com um novo nome e só quem saberá é quem pegar essa pedra, não é isso? Então é uma nova identidade. Deus vai nos dar um novo nome. Por quê? É uma nova vida, uma nova terra, um novo céu, tudo é novo. Não tem lembrança mais das coisas passadas. Tudo se fez novo. Vamos voltar para a apostila. Pedro também faz essa referência a isso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que é o que lemos agora há pouco. A palavra para novo aqui não é neos, que descreve algo novo, algo que veio a existir recentemente. Mas a palavra que aparece aqui é kainos, que ressalta a qualidade, o novo como contrastando com o que é desfigurado pelo tempo. Então não é o que é feito agora recentemente, neos, mas é aquilo que tem qualidade, é restaurado, entende? É novo pela restauração, é isso. Tudo precisava ser completamente novo. Pode parecer estranho o acréscimo da seguinte frase: e o mar já não existe. Mas para os antigos, sem bússolas ou outros instrumentos modernos de navegação, o oceano causava um grande terror. Entrar no mar sem saber para onde ia, sem uma bússola, era loucura, porque não sabe para onde vai. Para muitos, o mar era um lugar de morte. Está lá no capítulo 20, versículo 13, que diz: e deu o mar os mortos que nele havia, né? Conforme lemos lá. Especialmente para João, ele significava a separação de casa e dos seus companheiros cristãos da Ásia Menor. Na nova ordem, não haverá nem morte nem separação. O relato continua. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia de onde? Do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 2. A nova Jerusalém toma o lugar da antiga Babilônia. Lembra que até o capítulo 18 era a Babilônia que governava? E agora o que governa é a nova Jerusalém, nessa época aqui depois do
milênio. Entre os capítulos 17 e 18 fala da Babilônia. Como a grande metrópole, ou seja, a grande cidade. Jerusalém, que já tinha sido mencionada como uma cidade que desce do céu do meu Deus, no capítulo 3, versículo 12, para o povo antigo do Oriente, não havia nada mais bonito do que uma esposa ataviada para o seu marido. Era um tempo de preparação, casamento. Anteriormente, João tinha escrito que a esposa do Cordeiro, ela havia se aprontado. Capítulo 19, versículo 7, não é isso? Então, o capítulo 19 de Apocalipse, que nós estudamos, é o encontro de Cristo com a igreja, não é isso? É quando eles se preparam para o quê? As bodas do Cordeiro, não é isso? As festas de casamento, a união da igreja com o noivo que é Cristo, o casamento, não é isso? E lá tem um jantar, não é? Então, pastor, lá em cima vai ter comida? Vai. A mesa está pronta, preparada? Está. Os locais já estão prontos para as pessoas que entrarão lá. E Deus já sabe quem vai entrar? Sabe. Sabe porque Ele é onisciente. E o que Ele está fazendo? Ele está dando oportunidade para todo mundo garantir seu lugar lá. Mas todo mundo vai? Não, porque nem todo mundo vai lutar até o fim. Muita gente está desistindo e vai continuar desistindo. Poucos vão entrar lá. Mas nós temos que perseverar para entrar lá e sentar no nosso lugar. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Parei aqui, capítulo 19, versículo 7. Agora ele vai vê-la em toda a sua glória. A descrição das suas vestes ornamentais já começa no capítulo 19, versículo 8, que é onde diz que vai vestir com linho fino. Está lá no capítulo 19, versículo 8 de Apocalipse. Uma das características do livro de Apocalipse é a menção por antecipação daquilo que mais tarde, vira folha, é descrito em detalhes. O que é interessante é que o livro vai contando uma coisa que ainda vai acontecer. O livro de Apocalipse é assim, ele é a revelação que é o futuro. João ouviu um anúncio importante. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está no versículo de número 3. Este é um claro paralelo com o que está escrito em Levítico, capítulo 26, versículos 11 e 12. Também está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, e Zacarias, capítulo 8, versículo 8. Vamos ler esses trechos aqui? Vamos lá? Primeiro, vamos começar por Levítico, capítulo 26, versículos 11 e 12. Outra pessoa procura Jeremias 31, 33. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então você observa isso daqui, que era aquele tabernáculo que tinha lá no deserto, que o pessoal fazia, né, botava a arca da aliança, Deus descia e falava com Moisés, falava com o povo ali. Isso vai acontecer na Nova Jerusalém. Só que agora não vai descer uma nuvem. Agora é o próprio Deus descendo na cidade e o povo vendo ele. Olha que glória. No Antigo Testamento ninguém viu. Só via que descia uma nuvem lá de cima ali. Deus está aí. Olha lá a nuvem lá em cima do tabernáculo. E o povo até se afastava, porque aonde Deus descia tremia tudo, era relâmpago. Né? E o Moisés ia para lá para falar com Deus quando Deus chamava ele. E o Arão só podia entrar uma vez por ano. Mas agora Deus está dizendo que na Nova Jerusalém ele desce. E o povo vê ele. E não precisa apertar um interruptor para acender a luz, porque está escuro. Deus na cidade está tudo claro. Ele brilha mais do que o sol. O sol é uma bola de fogo, ilumina a terra toda. Agora olha Deus dentro da cidade iluminando tudo. Não tem noite mais. Não precisa de lua para governar a noite, nem o sol para governar o dia. Então, conforme aconteceu no Antigo Testamento, que Deus disse que eles seriam o povo dele e ele seria o Deus deles e estaria no meio deles, acontecerá isso aqui também na Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então o mesmo Deus do passado, que ninguém viu, agora estará com a igreja, com os lavados e remidos na Nova Jerusalém, mas o povo vendo ele. Compreende? Vejamos aqui a próxima passagem. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Quem vai ler essa passagem?
31, 33, né? Isso. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus prometeu colocar a lei dele onde? Dentro do coração. Porque a lei estava escrita nas tábuas. Depois passou para o livro, papiro. Mas estava do lado de fora. Agora e quando a lei está dentro? A lei anda com a pessoa. A pessoa conhece ele que está dentro. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quando a gente esconde no coração, ela anda conosco. A gente tem o acesso, a gente conhece ela. Quando ela está do lado de fora, eu tenho que consultar, mas ela dentro do coração eu já conheço. E Deus disse: eu escreverei essa lei em vossos corações. A palavra vai ficar fixada dentro do povo. Deus vai andar no meio do seu povo para sempre. Vamos ver outra passagem que fala também do tabernáculo, Ezequiel capítulo 37, versículo 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Essa aqui é uma repetição muito próxima, né, de Ezequiel 37, 27, ao que está escrito em Apocalipse. Então, novamente, essa profecia é citada, dizendo que Deus estaria no meio do seu povo. O tabernáculo estará ali. O tabernáculo é um local onde se apresentava Deus para o povo, não é isso? Que é onde somente Moisés podia falar com Deus e o sumo sacerdote levar sacrifício para o povo. O tabernáculo é a cidade e Deus está dentro dela, morando com o povo. O acesso é livre para todos, porque aqui o povo já vai ter sido purificado, já vai ter vestes novas para entrar na cidade, já vai ter a coroa para entrar na cidade. O povo já vai ser digno, já vai ter uma nova identidade, uma pedra branca com um novo nome. Então ali não tem quem interceda por eles, porque eles já foram purificados dos seus pecados, já foram santificados, né? Já foram coroados e venceram. Só esses que vão entrar na cidade, a Nova Jerusalém. E o último texto aqui é Zacarias capítulo 8, versículo 8. Tratá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Eles serão meu povo e serei meu Deus. Também citando o que está lá em Apocalipse. Então você vê que o que o Senhor falou lá foi um apanhado de versículos que já tinha sido profetizado e vai se cumprir. Então, o profeta Ezequiel profetizou, Zacarias, o profeta, também profetizou, Jeremias profetizou, e lá em Levítico, Moisés também mostrou que, como aconteceu lá, no Novo Testamento, João teve a revelação que vai acontecer também. Vamos voltar aqui para a apostila, lá em Apocalipse, capítulo 21. Eu parei aqui na apostila em Zacarias, capítulo 8, versículo 8. Há, no entanto, uma mudança significativa. Na Septuaginta, em cada uma dessas passagens do Antigo Testamento, encontramos a palavra laos, que significa povo. Mas aqui em Apocalipse, o povo é chamado de laoi, que é laoi, no plural, povos. O povo de Deus não era formado apenas por Israel, mas pelos povos redimidos de todas as nações. Então aqui é uma referência, vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente poder entender isso aqui, na Apocalipse. Nós vamos ver o capítulo 10. Capítulo 10. É o capítulo 10 mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 5, perdão, é o 5. Vamos lá. Capítulo 5, que entra a seguinte questão. Vocês se lembram que existe o livro com 7 selos, não é isso? Aí a pergunta que eu fiz aqui nas outras oportunidades foi: tem um livro na mão do Pai, não é isso? Deus o Pai? E tem alguém dizendo que ninguém é digno de tomar esse livro com esses 7 selos da mão do Pai. Aí o anjo diz para João que ninguém é digno. E João fica triste, porque ninguém pode pegar o livro. Mas aí o anjo diz que aparece alguém que cumpre uma etapa para se tornar digno. Não é isso? Capítulo 5.
Versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Quantos eram os anciãos? 24. Um dos anciãos disse assim: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, quem foi achado digno de tomar esse livro da mão do grande Deus? O Pai. O Cordeiro. O leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. E aí, quando ele morre por esse povo para desatar os selos, olha o que ele conquistou para o Pai. Capítulo 5 de Apocalipse, versículos 9 e 10. Quem pode ler, por favor? E cantava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, olha que interessante. O Senhor Jesus conquistou nações, povos, de todas as línguas, de todos os lugares, não é isso? É por isso que quando chega aqui no capítulo 21, não aparece a palavra naos, mas aparece laoi. Não é laos, povo, mas é laoi, povos. Por quê? Não é só os judeus. Ele se cumpre em João capítulo 1, mas todos quantos creem no seu nome, Deus lhes deu poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então os gentios entraram também neste grupo, chamaram os eleitos, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real de Deus, que é a igreja, os santos de Deus. Então por isso que está aqui no plural, povos, laoi. Então vimos aqui que Cristo conquistou para Deus todas essas pessoas. Para que Cristo morreu na cruz? Para que Deus, o Pai, recebesse todas essas almas. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus nunca tomou esse povo para Ele. Ele sempre se entregou a Ele mesmo para entregar para o Pai, para Deus o Pai. Olha o que a Bíblia diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Sempre ao Pai. E o Senhor Jesus não veio dar glória para Ele mesmo. Ele disse: eu vim do Pai, eu volto para o Pai. E as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então ele está sempre glorificando a Deus Pai. Então a gente tem que entender que ele não veio roubar glória. Ele veio ser a glória de Deus manifestada aos povos. Gente, ninguém jamais viu Deus. Ninguém. Moisés falou: quero te ver. Não pode, Moisés. Se você me ver, você morre. O Senhor Jesus chega na terra e habita entre seres humanos. Aí o povo está vendo Deus. Nem Moisés teve a oportunidade de ver ele, estavam os discípulos comendo com ele, jantando com ele, almoçando com ele, andando com ele, ouvindo as palavras assim, de frente com ele. E teve um que foi tão ousado que ainda deitou no peito dele, ainda falou assim: Moisés não teve oportunidade, eu tenho. Olha só que maravilha. Andando no mar, ele falou assim, ele foi dormir, acorda ele, senão tudo se acaba. Poxa, o Senhor Jesus estava descansando, porque o corpo humano ele cansa. Deus não, mas o corpo cansa. Isso prova que ele era humano também. Né? O corpo dele não era uma coisa de outro universo, era humano. Mas aí quando ele se levanta, que está dormindo, está cansado, ele disse: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Chega para o vento que está causando problemão. O problema não está no mar, o problema está no vento, gente. Às vezes a pessoa está lutando contra o mar, mas o problema não está no mar, o problema está no vento. Por quê, pastor? Porque se não tiver vento, o mar é calmo. O que causa um problema é o vento. É por isso que os cristãos eles usam muito esse codinome, esse nome. O vento está soprando aí, né, varão? Porque está brava a situação, é o vento. O vento que causa o problema. Se é vento de Deus, está fazendo limpeza, está tirando o que não presta. Mas se é vento da tribulação, das coisas difíceis, está deixando tudo em desordem. E então, quando o vento chega, olha o que o Senhor Jesus faz: repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te. E eles passaram para o outro lado.
Mas o discípulo pensava que ia virar. Vai virar embarcação com todo mundo dentro. E o Senhor Jesus garantiu a chegada em boas condições. Mas, pastor, por que aconteceu isso ali? Em Marcos capítulo 4. Porque o Senhor Jesus estava indo para a terra de Gadara, onde tinha um endemoniado. E os demônios foram lá para comandar os ventos para impedir de chegar. Pastor, como é que você pode provar se não aparece na Bíblia o nome demônio nessa passagem? É bem simples. Jesus é Deus, sim ou não? Ele é Deus o quê? Qual a classificação? Filho. Ele poderia repreender o pai? Não. Se fosse Deus Pai que tivesse mandado o vento, o filho estaria repreendendo o pai? Não. Então aquele vento era de Deus? Não. O vento era contrário. O vento era de Satanás. Tanto é que quando ele chega, quem se aproxima correndo nele? O endemoniado. Os demônios, eu vou explicar isso aqui. Tem gente que não sabe, tem gente que não acredita e tem gente que fala de coisas que nunca ouviu falar nem sabe. Mas os demônios comandam tempestades. Um deles atende por um nome, porque depois que eles vieram para a terra, eles arrumaram nome para tudo quanto é jeito. E um deles atende pelo nome de Viramundo e o outro de Treme-terra. O Viramundo é o que faz esses tufões, levando aí tempestades, causando quebradas de árvore, fogo, tudo isso. É um demônio chamado Viramundo, ele anda com a legião, esse demônio. Então, esses demônios, fora os outros que andam com ele, eles fazem essa ruaça. E eles têm autoridade, porque eram anjos. Então eles podem fazer essas coisas. Tem coisa que está vindo assim, né? De Deus não tem que repreender. Agora, se for de Deus, cuidado com repreender Deus. E como é que a gente vai falar, Deus, vamos parar com esse negócio aí, que eu não estou gostando disso não. Como é que a gente vai falar isso para ele? Mas se é capeta, tem que paralisar em nome de Jesus. E o Senhor Jesus viu que aquilo dali não era coisa de Deus, do Pai. Então ele repreendeu o vento parou. E quando ele chega lá na cidade, o endemoniado aparece para ele. Porque eram demônios que estavam tentando impedir dele chegar lá e libertar o endemoniado. Às vezes a gente vai fazer a obra de Deus num lugar, acontece cada coisa, gasolina acaba, pneu fura, é gente querendo falar besteira, xingar, querer bater, uma série de coisas. O capeta vem assim, tudo desnorteado, querendo paralisar o crente de todo jeito, porque quando ele chegar ali, Deus vai usar. Aí tenta paralisar ele no meio do caminho. E o pastor não chegou ainda não, o pregador não chegou, alguma coisa aconteceu. O capeta está trabalhando para ele não chegar no ambiente. E aí quando chega tem um milagre, tem algo de Deus. O Senhor Jesus chegou para fazer um milagre, mas antes de chegar lá, os capetas tentaram paralisar. Os discípulos assim, acorda, mas tem que a gente vai afundar. O negócio não está bom. O Senhor Jesus queria que eles repreendessem o vento. Mas eles não sabiam dessa autoridade. Quando o Senhor Jesus repreende o vento, eles dizem assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, que autoridade é essa? Isso não é normal, não. Até o vento, ele só falou com o vento e parou. Falou com o vento para se acalmar, ficou quietinho. Não, isso não é normal, não. Até ali eles não conheciam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Até ali eles pensavam assim, ele é um profeta. Ele veio de Deus, mas quem ele realmente era, eles ainda não conheciam. Quando chega em Mateus capítulo 16, que ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista que voltou à vida, estava morto e reviveu. Outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas aí. Agora a pergunta muda, ele diz, agora aí vocês, quem dizem que eu sou? Primeiro ele perguntou o que o povo dizia dele. Agora ele perguntou o que vocês, que andam comigo, dizem a meu respeito. Então uma coisa é você saber sobre Deus pelo que os outros falaram. Outra coisa é você saber sobre Deus porque você anda com Ele e te revela. Quando você tem uma intimidade com Deus, não é para chamar Deus de qualquer maneira, não é para chamar Deus de você, não é para falar de qualquer maneira com Ele. A intimidade é para você participar de segredos que nem todo mundo sabe, só os amigos sabem. Olha o que o Senhor Jesus disse, lá em João capítulo 15, a partir do 16. Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e não sereis mais servos, mas vos chamarei de amigos. Por quê? Ele explica, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe porque ele conta. Então isso, dessa intimidade de amizade, não é para me tratar ele de qualquer maneira e achar que eu posso fazer qualquer coisa, mas é para ele me revelar o que um servo não sabe. Ele vai me contar os segredos, os mistérios, né?
Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, lá no versículo 11, João viu muitos anjos. Você quer saber quantos anjos Deus tem? Ó, vamos fazer a multiplicação aqui. A gente vai chegar a um número tão grande que não vai conseguir nem saber qual que é. Ó. Capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Multiplique isso tudo e vê quanto vai dar isso aí. Tenho a menor ideia. Vamos só para vocês terem uma basezinha. 1000 vezes 1000 dá quanto? 2. 1 vezes 1 é 1, Chico. Então, dou 1000. Não. Não é 1000? Sim. 1 vezes 1 quanto é? 2. Não. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. Ah, tá. Entendeu? Entendi agora. 1000 vezes 1000 vai dar o número 1. Aí você soma os zeros do 1000 com outros zeros do outro 1000. Você vai ter quanto? 1000. Não. 2. Também não. 10. Vai passar. 100. Multiplica aí os zeros. Ó, só para vocês terem ideia. 10 vezes 10. 100. É. O que você fez aqui? Repetiu o número 1, pegou o zero do 10 e o outro zero do outro 10. Junta os dois zeros, deu 1, 0, 0, não é isso? Então 10 vezes 10, 100. 100 vezes 100, só colocar o número 1 e pegar dois zeros do 100 mais os dois zeros do outro 100. Dá 4 zeros. É o número 1 com 4 zeros. Quanto que você tem? 10.000. Aí você pega 1000 vezes 1000, você tem quanto? Sim. Você tem 100.000. Não é isso? Sim ou não? É. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 100 é 1000. 1000 vezes 1000, 1 milhão. Quando você tem 1 milhão, ele está dizendo milhares de milhares. Você tem milhões. Agora diz aqui, e eram milhões de milhões. Agora você multiplica milhão vezes bilhão vezes milhão. Você tem trilhões. A quantidade de anjos ultrapassa trilhões. Isso é só os que estavam ao redor do trono, fora os outros. Aí o povo diz assim, Satanás levou muito anjo lá do céu, ficou pouco lá. Isso aqui é uma linguagem que João utiliza, não é dizendo o número exato não, ele falou assim, era bilhões, no plural, de milhões, de milhares, de milhares. Ele falou assim, não tem nem como eu contar, só sei que passa de tudo isso. É muito anjo que tem lá em cima, são muitos anjos, são muitos. Então, Deus tem anjo para tudo, tem anjo para escrever no livro da vida o nome da pessoa, tem anjo para estar na biblioteca, para estar escrevendo a obra de cada pessoa do que tem acontecido, tem anjo para descer para guerrear, tem anjo para adorar, tem anjo para tocar instrumento, tem anjo para ensinar, tem anjo da sala da consolação, tem anjo para tudo lá em cima no céu, para tudo, tem uma biblioteca lá em cima, tem uma sala lá em cima. Isso aqui eu estou dizendo só por meio de revelação, que a Bíblia não conta isso daqui, a Bíblia só conta o essencial para sermos salvos. Lá em cima no céu tem uma sala onde é chamado o local das bênçãos. É muita bênção que tem lá em cima. Muitas. E Deus ele vai pegando dali, naquele quarto enorme. Ele vai pegando as bênçãos e vai descendo aqui para as pessoas. E é interessante que elas surgem mesmo. Aí a pessoa não tem nada. Daqui a pouco ela passa até as coisas. É Deus que derramou aquela bênção, desenrolou o que estava enrolado, desatou o que estava aprisionado e a pessoa foi abençoada. Deus faz se materializar no nosso mundo as coisas que Ele criou lá em cima, invisíveis. Por isso que diz, Ele é Deus que está sendo visível, mas de forma invisível o conhecemos, porque não vimos Ele. Mas quem esteve na época viu. Invisível, porém real. Deus existe. Ele está em nosso meio. Vamos voltar aqui. Nós encontramos, eu parei na palavra laoi, no plural povos. O povo de Deus não era formado apenas por Israel, mas pelos povos redimidos de todas as nações. Tabernáculo, aqui é a palavra skene. Habitará é skenosei. Literalmente, habitará no tabernáculo. O tabernáculo ali é aquele local onde Deus estará, é a cidade. No deserto, o tabernáculo era sempre era montado no centro do acampamento de Israel. A Shekinah, no Santo dos Santos do tabernáculo, era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando se fala assim, Deus descia sua Shekinah, é a sua presença.
Agora Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo 2. Porque o tabernáculo comportava a presença. Agora Cristo é a presença do Pai e Ele estará na cidade. Então o tabernáculo é Cristo. Abre aí, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo 2. Nós vamos ler dois textos, o capítulo 8, versículo 2 de Hebreus e depois o capítulo 9, versículo 11. Isso. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então ela é ministro do verdadeiro tabernáculo. E o Senhor fundou e não foi o homem. Porque aqui embaixo na terra, Moisés e o povo fizeram o tabernáculo. Mas no céu, quem fez o próprio tabernáculo eterno é o próprio Cristo. E Ele é o tabernáculo. Por quê? O seu corpo é a glória, entende? A arca era levada porque a presença de Deus estava ali, não é isso? Descia ali, na verdade, né? Para Deus falar com o povo. Deus não estava preso na caixa, só descia ali para falar com o povo. Só que agora Cristo é o próprio Deus, né? De forma humana, um corpo foi preparado para Ele, para manifestar para os homens essa glória. Se não tivesse esse corpo, Cristo não tivesse o corpo, não teria como mostrar a glória dele, porque ele estava em espírito. Mas um corpo foi preparado para manifestar a glória. Então ele é o tabernáculo. Vamos para o capítulo 9, o versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então aqui está falando do seu corpo. É isso? Ó, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento. Mas, pastor, eu quero ver nas linhas dizendo que é um corpo. Então nós vamos ver aqui no capítulo 10, versículo de número 4 e 5. Aí você vai ver que o tabernáculo é um corpo. Vai. Hebreus capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isto, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o tabernáculo, o que é? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Porque a presença de Cristo estava dentro daquele corpo. Ele glorificou o corpo e levou lá para cima. O tabernáculo eterno. Então, dentro da cidade estará o tabernáculo, que é o próprio Cristo. Não é? A presença dele descia na caixa. Ele não andava dentro da caixa, descia na caixa, que era o que nós chamamos de Arca da Aliança. Porém, um corpo foi preparado para que essa presença estivesse dentro de um corpo humano. Deus andando na terra. Nem Moisés teve a oportunidade de tocar nele, só com os olhos ver, e o povo tocava, a multidão ainda apertava nele. Né? Ainda disse assim, quem me tocou? Aí os discípulos, um pouco ignorantes, disseram assim, mestre, a multidão te aperta, você pergunta, quem tocou? Mas ele estava falando de um outro toque. Ele não estava falando de chegar e pega nele, puxa ele. Não, ele estava falando disso não. Ele estava dizendo de alguém que chegou nele e tocou assim com fé. Você curado só na veste. O povo diz assim, as roupas não tem poder não. Tem, porque a de Jesus a mulher tocou foi na veste dele, tinha poder. Ela não tocou nele, ela tocou na veste dele e tinha poder. Nas vestes de Paulo, o povo pegava os aventais dele e tocava. Para curar. As nossas vestes têm autoridade, têm poder. Porque o poder de Deus está em nós. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pega das pessoas. Quando a gente recebe roupa de alguém, é sempre bom a gente orar. Por que é importante orar? Porque as características espirituais daquela pessoa passam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que têm, por exemplo, bronquite asmática. Ela usa aquela roupa. Um tempo depois ela dá aquela roupa. A pessoa pega aquela roupa e passa a ter bronquite asmática. Ele fala, pô, do nada não apareceu essa doença. Característica da roupa. Isso aqui são coisas espirituais que eu estou explicando para vocês. São coisas que acontecem. Tanto é que tem gente que consagra coisa ao diabo e do nada chega assim. Dá para fulano. Uma pessoa estava contando que chegou
e deu. Chegou na casa da pessoa. Ela nem pediu, nem comprou nada, mas chegou lá. A pessoa comprou, consagrou o diabo e deu para outra pessoa. Ela chegou, estava o entregador, pegou. Mas não pedi nada. Ela pegou e levou para dentro de casa. Carregou o problema para dentro de casa. O demônio tomou a mente e não deixou ela nem prestar atenção que ela levou o problema para dentro de casa. Por quê? Eu não pedi nada, aquilo chegou, eu tenho que achar estranho. Não sei de onde está vindo. Uma pessoa chega e te dá uma comida, nunca te deu nada. Vou trazer isso aqui para você. Tem coisa aí por trás, tem que tomar cuidado. Você não sabe de onde vem e com qual intenção foi feita. Aí você pega e leva para dentro de casa. Você levou o capeta com tudo ali para dentro. E ali ele vai começar a espalhar os problemas dele. As coisas, tudo que a gente compra para dentro de casa, para a nossa vida, e até o que a gente ganha, tem que apresentar a Deus e pedir para Deus tirar todo o mal daquilo. Anular toda a característica maligna ou de doença que tenha naquilo dali. Porque senão aquilo vai passar para o ambiente, vai passar para a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, tem coisas que para estar no mercado hoje, eu digo mercado é o mercantilismo, para você comprar, que está vendendo, seja o que come ou o que bebe. Tem gente que oferece ao diabo. Para o diabo garantir que aquela pessoa vai vender e vai ganhar dinheiro. Aí quem compra está comprando coisa encapetada, coisa oferecida ao diabo. Aí bebe aqui, começa a ter problema, começa a ter desânimo, começa a virar a cabeça, some da casa, fica diferente, muda o humor, muda tudo. Então, nós temos que estar sempre orando. Vamos voltar aqui para a postura. Vocês viram aqui que o tabernáculo, então, é o corpo de quem? De Cristo. Muito bem. Eu parei em Hebreus 9:11. Ele é o Emanuel, que se chama Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A figura que João vê aqui é a obra completa da redenção comprada por Cristo, por um preço tão elevado. O propósito final disso tudo era que os homens redimidos pudessem viver para sempre na presença do seu Criador. Ele é o Deus de toda a consolação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Assim é dito nessa passagem. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu até grifei aqui, coloquei em negrito, né, uma letra mais escura. Capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, nem dor, e porque já espremeram as coisas são passadas. Muito bem. Então, o povo vai chorar? Não. Não, porque não tem pranto. O povo vai gritar? Não, porque não tem clamor. O povo vai reclamar de dor? Não, porque não vai ter dor. O povo vai chorar? Porque não vai ter lágrima. O povo vai morrer? O povo vai morrer? É. Quando entrar na Nova Jerusalém? Não vai morrer aqui. Na Nova Jerusalém não haverá mais morte. Então, aqui sim, o povo alcança a vida Em eterna. nome de Jesus. Aqui vai ser a eternidade. Já pensou uma eternidade sem dor? Pastor, fulano entregou a vida para Cristo, mas morreu sem perna. E lá na Nova Jerusalém, ele vai entrar sem perna? Não. As primeiras coisas são passadas. O velho foi feito tudo novo. Ele vai entrar perfeitinho lá na Nova Jerusalém. Não vai entrar faltando membro. Não fala aqui, o céu não entra pecado, né? É. Por isso que nós temos que lutar e perseverar até o fim. Muitas vezes tem sido ressaltado que muitas coisas que têm o seu início nos 3 primeiros capítulos de Gênesis têm o seu fim nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Um exercício muito produtivo é fazer uma lista de todas as coisas que não haverá mais. E então, ver quantas dessas coisas podem ser encontradas em Gênesis capítulo 1 até o 3. Letra B. Todas as coisas novas, tá? Do capítulo 21, do versículo 5 até o 8. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
A declaração veio daquele que estava sentado sobre o trono. Eis que faço novas todas as coisas. Versículo 5. Comentarista Switch observa. O narrador é agora provavelmente pela primeira vez em Apocalipse o próprio Deus. Aqui está falando do Pai. Ele já tinha dito por intermédio de Isaías. Eis que farei uma coisa nova. Isaías capítulo 43, versículo 19. Mas isso se aplicava somente à nação, ou seja, Israel. Agora inclui todo o universo. João recebe a ordem para escrever, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso é repetido no capítulo 22, versículo 6. Lá nós vamos estudar que vai repetir essa palavra. São palavras verdadeiras e fiéis. Essa frase é parecida com o que João escreve no seu evangelho. Ele diz assim, na verdade. Toda vez que ele diz isso, significa assim, diz o Senhor. Está cumprido, versículo 6. Versículo 6 diz, e disse-me mais, está cumprido. Literalmente, elas se cumpriram. A mesma expressão ocorre no capítulo 16, versículo 17 de Apocalipse. Mas lá o verbo está no singular, está cumprido. Pelo que tudo indica, aqui o sujeito é todas as coisas feitas novas. Então, elas, no plural, se cumpriram. Todas as palavras se cumpriram. Nos dois casos, a ênfase está nas profecias cumpridas. O alfa e o ômega aqui é a repetição do capítulo 1, versículo 8, que nós estudamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, que significa o princípio e o fim. O significado disso é expresso como o princípio e o fim, que é a palavra telos, que é alvos. Telos, que é alvo. Deus é o Criador e o alvo da vida. Paulo expressou a mesma ideia em Romanos capítulo 11, versículo 36. Lá está escrito assim, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então ele fez as coisas para ele. Foi tudo feito por ele. E tudo pertence a ele, então é dele. Então é dele, por ele e para ele. Tudo pertence a ele, é dele. Tudo foi feito por ele. Ele é o autor de todas as coisas. Né? E tudo foi feito para ele. Ele fez para adorá-lo e servir. Uma promessa maravilhosa é oferecida, que está no versículo 7. Quem pode ler o versículo 7 aí, por favor? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Muito bem, quem vencer, então quem chegar até o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Não é isso? Isso está lá no versículo 6. Switch observa, a fonte e o fim de toda a vida é o generoso doador da vida em sua mais completa perfeição. Quando Deus dá, Ele está sempre dando. Ele o faz generosa e gratuitamente. Quem vencer, no versículo 7, conforme foi lido agora, nos lembra da promessa feita ao vencedor em cada uma das cartas às 7 igrejas. Sempre ele dizia, ao que vencer, aí dizia, será dado vestes brancas, a outro, será coroado, a outro, terá um novo nome, né? uma nova identidade. Sempre foi falando qual era o resultado de vencer. Então, tem muitos benefícios para quem persevera até o fim. Então, está no capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 26, capítulo 3, versículo 5, versículo 12. Ao vencedor em cada uma das cartas das 7 igrejas, né? Até o versículo 21, do capítulo 3, aqui a promessa inclui todas as outras. Herdará todas as coisas. Então, tudo que ele prometeu até aqui, vai herdar tudo isso. O que é herdar? É receber uma herança. A questão é, se eu recebo uma herança, eu só recebo quando alguém morre, não é isso? É. Quem é o testador, dono do testamento? No testamento é. Quem morre? Quem morre? Isso. O dono do testamento é que vai passar a herança para quem ficou vivo. Quem é o dono do testamento que morreu? Deus. Diz o nome. Jesus Cristo. Isso. Por que ele conquistou uma herança, ou seja, todos esses bens para nós? Está escrito em Hebreus, se o testador não morrer, não tem como as pessoas tomarem posse da herança. Então, o Senhor Jesus Cristo morre para que toda esta herança seja dividida conosco. Caso ele não morresse, a gente não teria direito a essa herança. Então, por isso que ele morreu por todos nós. Ele estava pendurado lá na cruz. Alguém tinha condição de matar ele?
Alguém tinha condição de matar Jesus? Não. Penduraram ele na cruz, não foi? Alguns historiadores dizem que pessoas ficavam penduradas na cruz até 3 dias para morrer. Jesus morreu no primeiro dia, próximo das 3 horas da tarde, que a hora 9 ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste, Deus meu, né? Então ali ele rende o Espírito, João capítulo 19. Ele diz, está consumado, tetelestai, e ele entrega nas mãos de Deus o seu Espírito. Se ele não entrega o seu Espírito, quem ia matar ele? Para ele morrer, ele tem que entregar. Porque quem ia matar ele, quem tinha condição de matar? O Deus. Ninguém mata Deus. Então Deus morre, entregando seu próprio Espírito para ele morrer. Uma vez que ele cumpre toda a obra. Então, ele morre para trazer herança para nós. E aqui o texto diz, está cumprido. A quem vencer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer dará todas as coisas. Tudo isso que foi prometido até aqui vai ser dado em herança para esses vencedores, para quem chegar fiel até o fim. Parei aonde? Aqui. Aqui a promessa inclui todas as outras, herdará todas as coisas. O melhor texto grego traz essas coisas, isto é, as coisas da nova criação que João tem considerado. Todas as bênçãos do novo céu e da nova terra pertencem ao que vence, o que chega fiel até o fim. A salvação inicial não é suficiente. Aquele que perseverar até o fim será salvo e desfrutará das bênçãos eternas que a salvação traz. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. Lê lá, por favor, que diz lá. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso? Isso. Então tem que perseverar até o fim. E onde é o fim? O fim da nossa vida. Até o fim da vida. O verbo herdará ocorre somente aqui em Apocalipse. Dalman, que é um comentarista, insiste que uma tradução melhor é tomará posse. Herdará é o mesmo que tomará posse. Ou seja, algo está sendo dado para alguém e esse alguém passa a ser dono daquilo que recebeu. Tomar posse. E observa que possuir o próprio eu da era futura era uma expressão judaica popular, mas a ênfase de Paulo de que o cristão como filho é um herdeiro de Deus, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, favorece a tradução costumeira aqui, que é essa de João Ferreira de Almeida. Porque a voz continua, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Segue então uma lista considerável daqueles que terão a sua parte. No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Capítulo 20, versículo 14. Então, olha só o que é interessante aqui. Ele não quis aqui nem comentar o versículo 8, né? Deixou aqui sem comentar, eu vou falar algumas coisas aqui. Na próxima lição eu vou falar sobre esse versículo 8, tintim por tintim, quem são esses aqui. O que eu quero dizer aqui para vocês. Essa pessoa que vai herdar todas as coisas é a pessoa que vence. Ela passa a sua vida com Cristo. Ah, mas caiu várias vezes, mas morreu. E estava na presença, estava fiel, foi perdoado dos seus pecados, está salvo. O problema é que o pessoal comete o pecado, acha que não tem perdão, não pede perdão, continua praticando e morre de salvação. Então, a primeira salvação, meu primeiro encontro com Cristo é eu entendi que eu preciso de um Senhor e de um Salvador. E eu entrego a minha vida para Ele me dirigir. O problema que começa é quando Ele vai querer me dirigir, eu não aceito ser dirigido. É quando você tem um bem, por exemplo, você tem um ônibus. Aí você tem que ter alguém para guiar aquele ônibus, né? Aí você olha para o motorista e fala assim, não, isso aí eu não vou botar para guiar meu ônibus, não, porque você vai destruir meu ônibus. Você tem cuidado com nada. Entendeu? Mas aquele ônibus, para onde ele vai? Ele vai para onde o motorista quer levar ele, não é isso? Então o ônibus vai se mandar, o ônibus sai sozinho? Não. O ônibus ele vai aonde o piloto leva, não é isso? Aí está a questão, nós somos esse ônibus. E o piloto e comandante aqui é Deus. Aí o Espírito Santo entra na casa que o Senhor Jesus enviou ele para nos guiar. E lá em Romanos 8 está escrito assim, se sois guiados, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo, então sois filhos de Deus. Mas e se não for? Não é filho de Deus.
Quando o texto diz aqui, eu serei o seu Deus, ele me será por filho, é porque tem muita gente que fala assim, Deus é meu Senhor. Mas Deus não considera aquela pessoa como filho. Por quê? Porque o filho obedece. E tem muita gente que entregou a vida para o Senhor Jesus. É um servo de Deus, mas Deus não considera como filho que não obedece. E nós precisamos obedecer. Se não houver obediência, não seremos salvos. O Senhor Jesus disse, não é quem me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui a segunda morte, né, são aqueles que vão provar no versículo 8. Devemos destacar que a lista é encabeçada pelos tímidos, né? A primeira palavra que aparece aí são os tímidos, né? A palavra grega aí é deilos, significa covardes. O comentarista Switch diz que eles são membros da igreja que, como soldados que voltam as suas costas para o inimigo, fracassam diante da prova. Os covardes no exército de Cristo, o segundo da lista são os incrédulos, que também podem ser interpretados como os infiéis. Esses dois estão arrolados como os mais vis, ou seja, inúteis pecadores. Uma advertência muito séria. Então, na próxima aula, Deus abençoando, no nosso próximo encontro, eu vou comentar tintim por tintim esse versículo 8 aqui e entrar a partir do versículo 9, porque aqui nós vamos conhecer quem são, quem é quem aqui no versículo 8, e chegando lá no capítulo 22, vai aparecer de novo uma nova lista lá. Lá vai aparecer, no capítulo 22, no versículo 15, algumas pessoas que também não entrarão, como já temos em outras passagens bíblicas. Então nós vamos encerrar por aqui e vamos dar continuidade a partir do versículo 8 na nossa próxima lição, nosso próximo encontro. Vamos louvar a Deus por essa oportunidade, né? Vamos orar juntos aqui. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Olha para nós com misericórdia, joga por terra todo embaraço. Joga por terra as obras malignas contra a nossa vida. Deus, Todo-Poderoso, nos reveste da tua armadura, nos cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nesta semana, abençoa a nossa vida e a semana da qual ainda estamos para entrar, começando pelo dia de hoje e os dias úteis a partir de amanhã. Em nome do Senhor Jesus, abate o poder das trevas, repreende os males, desânimos, alucinações, doenças, fraquezas, palavras de maldição e palavras contrárias, feitiçarias e bruxarias, obras mandadas, joga por terra e repreende dos nossos caminhos. Faz, Senhor, com que a tua felicidade e a alegria do Senhor esteja presente em nossas vidas todos os dias até a vinda do Senhor. Nos prepara para encontrarmos com o Senhor nos céus. Nos prepara, Senhor Espírito Santo. Prepara-nos como a noiva adornada, querida, eleita, a noiva chamada, da qual receberá as vestes brancas, da qual receberá a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus, não nos deixe de fora, não deixe que venhamos perder a salvação, porque precisamos perseverar até o fim. Existem muitos que não acreditam nisso,
acham que porque entregaram a vida para o Senhor, elas podem fazer o que querem e serão salvas a si mesmo, mas não é desta maneira. Temos que lutar e porfiar, porque o reino de Deus é tomado à força. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda na caminhada do nosso dia a dia. Nos ajuda nesta peleja, nos enche do Teu Espírito Santo, revela o profundo escondido e nos concede dons espirituais. Eis-nos aqui como ferramentas na mão do Senhor, como vasos. Coloca, meu Senhor querido e amado, a porção da unção do Senhor sobre as nossas vidas e nos liberta de todo mal nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa-nos dando sabedoria e entendimento, nos enchendo da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende as mãos e receba a bênção do Senhor, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Digamos todos juntos? Amém. Para finalizar, em nome do Senhor Jesus.